A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Gente, estamos de volta aqui na Arte de Viver com Saúde esta semana para dar continuidade ao assunto de diabetes que nós estamos batendo já há alguns dias aí, algumas semanas. Estamos de volta com o Dr. Cassu, que além de nutrólogo, cardiologista, também diabetólogo por iniciativa própria, vamos dizer assim, né, doutor? Para cuidar dessa geração de diabéticos que está crescendo cada vez mais no nosso mundo. E essa semana a gente ficou de falar para vocês a respeito das dietas, o que deve se comer, o que não deve. Então eu estou com algumas perguntas aqui que me foram feitas, doutor. Qual seria o papel da dieta alimentar no tratamento do diabetes? O papel da dieta no diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, é fundamental. Nós temos que imaginar o seguinte: a dieta ela tem o poder de influenciar o grau de energia e o grau de influência da secreção de insulina no corpo. Se o diabético eventualmente já tem uma diminuição dessa secreção da insulina, ou até no caso do diabetes do tipo 1, que já tem uma ausência da insulina e é suplementada, se você tem uma dieta inadequada, uma dieta que estimula além do que o diabético pode produzir de insulina, é claro que essa insulina não vai agir de acordo e vai manter os níveis altos. Portanto, quando o indivíduo tem uma dieta bem orientada e ele restringe a quantidade de carboidratos na dieta, ele consegue um controle melhor da sua dieta. Naqueles casos de diabetes inicial ainda, é mais importante porque ele vai manter a doença num estágio prolongadamente mais leve, evitando às vezes a evolução do diabetes para uma situação de complicações ou até de uso de mais quantidades de medicamentos. Então, o indivíduo pode inicialmente ter na dieta um forte aliado. Seria a própria dieta auxiliada com algum tipo de remédio, né? Como é que fica a questão do obeso e daquele diabético magrinho, que a gente já viu? Como é que o senhor pode falar pra gente dessa situação? Então, na verdade, o diabético obeso e o diabético magro têm algumas pequenas diferenças, mas em relação à dieta, ambos precisam ter um padrão de restrição dos carboidratos. Vamos lembrar que os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. O carboidrato entra na célula, produz energia e isto é mediado pela insulina. Então todos os nossos tecidos, todas as nossas células do corpo merecem e precisam de uma certa quantidade de glicose, principalmente o cérebro para pensar e os nossos músculos principalmente para se movimentarem, entre outros tantos processos que acontecem no organismo. Aí o que a gente pode entender é que se nós temos uma ingesta adequada para as nossas necessidades energéticas, você não vai ter depósito, você não vai ter sobras para formar a obesidade. Naquele indivíduo que é obeso e diabético ou naquele indivíduo que é magro, em ambos vai ter que ter um papel de restrição de calorias, mas é mais importante naquele que é diabético obeso, porque ele vai precisar perder peso. Veja que quando você está obeso, você começa a desenvolver resistência à ação da insulina. Esse mecanismo é um mecanismo que hoje é conhecido já como o princípio de toda a síndrome metabólica, em que começa a ter resistência à insulina, começa a ter alterações de pressão arterial, alterações de mecanismo de glicose e eventualmente já o diabetes, começa a ter alterações também de colesterol. E o princípio disso hoje a gente sabe que é a obesidade e a síndrome da resistência à insulina, que vai formar no indivíduo que não se cuida uma síndrome metabólica, que ela é na verdade uma coisa plural, cheia de situações importantes. O portador de diabetes manejar a dieta por conta própria, como é que o senhor vê isso? Deveria. Infelizmente, uma grande parte dos pacientes diabéticos tem a falsa sensação de que justamente por saberem o que não pode ser feito, pequenos abusos são permitidos. Alguns diabéticos, felizmente, eles têm um controle bem adequado.
bem orientados por um nutricionista, um endocrinologista, um nutrólogo, eles provavelmente vão entender as porções de carboidrato que eles podem comer. Se é um dia em que ele vai para atividade física, na academia, ele pode e deve utilizar uma quantidade maior de carboidrato. Se é um dia em que ele vai ficar parado em casa ou tem um trabalho pequeno, não tem um gasto energético menor, ele tem que saber como manejar naquele dia. É um pouco diferente, entendeu? Alguns casos de diabetes são controlados pela dieta, tão somente pela dieta, doutor? Existem alguns casos de diabetes iniciais que você obtém com emagrecimento e com o controle da dieta, que às vezes as duas coisas são concomitantes, você faz o controle da dieta, ajuda o emagrecimento e também já controla os níveis de glicemia. Você consegue por um tempo bem grande manter os níveis de glicemia em níveis normais, então isto é o controle do diabetes. Agora, a diabetes é uma doença crônica, você sabe disso, então ela vai evoluir em algum momento. Esse indivíduo não fique iludido de que ele vai ter o controle para sempre com a dieta. A dieta, como eu disse para você e digo para vocês, é um forte aliado. Então ele vai ter que fazer dieta provavelmente a vida inteira. Então quanto mais ele conhecer das suas dietas, então nós falamos assim que o carboidrato é a principal fonte de energia, porque ele produz 100% de açúcar, de glicose. Mas também você tem que lembrar que uma pequena porção das proteínas e uma outra pequena parte das gorduras, ao cabo de algumas horas, vai se transformar em açúcar também no nosso organismo. Então o que acontece? Às vezes, que você come, indivíduo ele vai só numa churrascada à noite. Ele não come nada de carboidrato praticamente, ele come carne e gordura, carne e gordura, carne e gordura. Possivelmente depois de umas 8 ou 9 horas ele vai ter um valor glicêmico circulando muito grande, por causa da quantidade de proteína e das gorduras que ele ingeriu. Por isso que o diabético ele tem que comer de 3 em 3 horas, poucas porções, para ele poder distribuir essa energia e esse açúcar de forma bem leve para que o pâncreas possa responder junto aos remédios. É isso, doutor? É verdade. Nós temos a taxa metabólica basal. A nossa taxa metabólica basal, ela depende da altura, do peso, das atividades físicas e se você está doente ou não está doente. Mas se você tem esta demanda atendida e se você tem a demanda superior a partir do que você faz de excesso atendido, você provavelmente não vai ter sobrepeso, não vai ter obesidade. Esse é o ponto que a gente tem que pensar assim, no princípio. Então tá aí. Gente, tá dado o recado desta semana. Semana que vem tem mais. E a semana que vem eu já vou prometer para vocês que nós vamos falar de uma cirurgia que tem dado alguns resultados positivos para o diabetes, mas são cirurgias que só estão liberadas nos Estados Unidos e no Brasil ainda não foi, por enquanto, mas eu acho que isso vai ser uma das grandes salvações para alguns diabéticos. Um abraço, Dr. Gassu. Obrigado. Muito obrigado. Até a semana que vem nós voltamos a falar sobre esse tema tão importante que é o diabetes. Perfeito. Tá ok? Obrigado a todos. Obrigado, um abraço, até a semana que vem. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.